Pronto. Boa noite, gente. Então, aqui é a professora Isabela, de História 2, e o professor César, de Português 1, né? E a gente está aqui porque a gente achou que seria interessante falar um pouquinho sobre esse assunto tão legal que é a mitologia grega, até para complementar um pouco sobre religião dentro da Grécia Antiga, porque a gente não tem tanto espaço para falar isso dentro do currículo tradicional, certo? E é um tema, assim, que eu e o César somos dois entusiastas, tá bom? Então a gente achou que seria muito bacana e era uma aula que eu gostaria de ter tido na minha época, né? A gente viu na nossa última aula, que é a última divisão de períodos dentro do estudo da Grécia Antiga, que é o período helenístico, vai trazer justamente essa questão da disseminação da cultura grega pelo mundo, né, principalmente pela figura de Alexandre o Grande, pela formação desse grande império, e essa mistura dos elementos tradicionais da cultura grega clássica com os elementos da cultura oriental, que vão fazer parte desse grande império alexandrino, certo? Então, com isso, a gente vai ter uma grande mistura de culturas e a religião grega, ela vai ser levada para todas essas regiões. Então, vai acabar que essas civilizações, elas vão ser todas, vão receber muito dessa cultura grega. E aí, gente, vocês estão bem? Como a Isabela já falou, a gente sabe, né, que tem essa influência da cultura grega e da mitologia grega para a história. A gente sabe de muitas coisas que influenciam nisso, no modo da gente viver, nas coisas que a gente utiliza, nosso conhecimento acerca de várias áreas do conhecimento. Como eu posso citar um exemplo para vocês, se vocês forem parar para ver, todas as luas de Júpiter têm um nome de uma das amantes ou dos amantes que Júpiter teve no decorrer da mitologia grega e da história. E para a história da arte, isso é muito importante porque em vários períodos, em vários momentos do decorrer da história da arte, sempre teve esse retorno para a mitologia grega. Os pintores, por exemplo, no Renascimento, no Neoclassicismo, eles sempre tendem a retornar e falar um pouco da mitologia grega, seja na pintura, seja na escultura, muitas vezes até na arquitetura. Tudo isso para dar uma valorizada na cultura clássica que foi tão importante para o desenvolvimento da história, não só da arte, mas como também do homem e da cultura ocidental, e por aí vai. Então, vamos lá, né? Sempre que a gente está estudando uma forma de crença ou alguma religião, geralmente a gente retorna para a origem da vida. Isso é uma constante que a gente vai encontrar em todas as religiões, no cristianismo e tudo mais. Agora, na mitologia grega, na religião grega desse período, a gente tem um fator muito interessante, que é justamente a ideia de que o universo ele não vai surgir a partir de um deus, de uma divindade maior. Na realidade, inicialmente vai existir um universo, vai existir uma entidade, que é o chamado caos, e a partir dele é que a gente vai começar a ver o surgimento dessas divindades, dessas estruturas mais poderosas, que vão dar origem ao grande panteão, ao grande grupo mais famoso de deuses, tá bem? Então, como eu comentei, a gente vai ter inicialmente essa estrutura, que é o chamado caos, que, nas palavras de um poeta do período, seria uma massa crua e desestruturada, um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Então, na realidade, era um tudo e um nada, como se fosse uma sopa primordial. A gente não tinha o que era cima, o que era baixo, o que era frio, o que era quente. Era tudo uma grande confusão, sem uma forma definida. A partir de certo momento, que não se tem uma divisão ou uma origem específica para o surgimento da Terra, de Gaia, que seria esse elemento primordial, a gente vai ter o surgimento dessa grande entidade, que vai ser como se fosse a mãe de todas as outras estruturas. Então, Gaia, essa entidade feminina, vai ser a Terra. Ela, ao contrário do que existia no caos, ela vai ser fixa e estável, ela vai ocupar um espaço definido. E a partir do surgimento da Terra, de Gaia, a gente vai ver a estabilização dos elementos, da água, e assim vai. A partir do caos, a gente vai ter também o surgimento de outras grandes entidades, que são Eros, a primeira delas, que na realidade não é como se fosse propriamente dito o amor que vai circular entre os seres humanos. Na realidade, ele seria mais um princípio de atração universal. A partir desse Eros, desse princípio de atração, é que a gente vai ver a mistura de outras estruturas e a união de outros grupamentos de entidades poderosas para gerar as consequências disso. A gente vai ter também o surgimento do Tártaro. O Tártaro é como se fosse, assim como Gaia, além de uma entidade, um local.
Então, a gente vai ter o Tártaro como sendo uma espécie de grande abismo sem fim. Muitos, muitos dias você teria que percorrer para chegar até o fim do Tártaro, realmente ocupado por escuridão e trevas, infinitamente profundo. E durante a mitologia, a gente vai ver que o Tártaro vai ser muito utilizado como uma prisão para essas divindades, para monstros e criaturas. Então, a gente vai ver que esse princípio de atração universal vai fazer com que Gaia comece a nutrir desejos e comece a gerar sozinha, sem um amante, outras estruturas. A gente vai ter duas estruturas principais. O mar, que vai surgir e vai ser chamado ponto, e também o céu. O céu vai figurar a entidade de Urano. Então, a gente vai ter esse dualismo. Gaia ocupando a Terra e Urano ocupando o céu. E a partir daí que a gente vai ver a transformação desse caos, aquela massa indefinida, confusa, uma grande mistura, em cosmos. O cosmos vai ser justamente a ordem, uma organização lógica das coisas. Então, assim, gradualmente a gente vai ver essa transformação. Pronto. A gente vai ver, então, que, utilizando-se novamente desse princípio de atração universal, a gente vai ter essa relação meio que incestuosa entre Gaia e Urano. Essa união vai gerar inúmeros frutos. A gente vai ter as figuras principais dessa união, que vão ser os titãs. Esses titãs vão ser figuras que vão se usar novamente do antropomorfismo, figuras que vão ter características, por vezes, humanos, corpos humanos, falhas humanas também, figuras muito belas, grandes em tamanho, mas, por vezes, podiam ter um comportamento muito violento e terrível. A gente vai ver que eles vão ter vários filhos, muitos numerosos mesmos, e os principais a gente pode dizer que vão ser Reia e Cronos. Vão ser os dois principais que a gente vai utilizar aqui na aula como referência. A gente vai ter também os ciclopes, que são gigantes de um olho só. Esses ciclopes eles vão ficar muito conhecidos na arte de moldar armas, eles vão trabalhar depois nessa construção de armas. E a gente vai ter também os hecatônquiros, que vão ser gigantes com 50 braços. Só uma observação é que Cronos ele vai ser a entidade do tempo, da passagem do tempo, e ele vai ser a grande força motriz do próximo passo na história da mitologia grega. A gente vai ter ele conhecido como o mais terrível filho da Terra. Pronto. Então, a gente vai ver que o relacionamento tanto de Urano com Gaia, como de Urano com seus filhos, vai ser um relacionamento muito ruim. Urano ele vai começar a forçar a Gaia a manter essa produção de filhos, ele vai forçar ela a ter esses filhos, vai engravidar ela sucessivas vezes contra a sua vontade, e esses filhos eles vão começar a se revoltar contra o pai. Toda vez que esses filhos nasciam, eles ficavam presos à terra em uma prisão, ou seja, como se ficassem confinados ao corpo da própria Gaia, sem poder sair, até que vai chegar um ponto em que Gaia, a própria Gaia, vai se revoltar contra isso e ela vai forjar a primeira arma, a foice. E ela vai conceder essa foice a Cronos. Cronos, ele era dotado de um sentimento de ódio particular pelo pai. E, utilizando essa foice, ele vai castrar o pai, vai castrar Urano. E, com isso, a gente vai ter essa reviravolta. É a chamada titanomaquia, ou seja, a guerra dos titãs. Quando a gente vê a tomada do poder pelos filhos. E é a partir desse momento que a gente vai ter o afastamento definitivo de Gaia e de Urano. Urano vai ficar confinado ao céu e Gaia vai ficar confinada à Terra. Então, aí, gente, a gente observa esse quadro que chama A Castração de Urano. Ele é ali do século XVI, aproximadamente de 1560, e ele é de Giorgio Vasari e Costráfano Gerardi. Atualmente ele se encontra no Palácio Vecchio, em Florença, e ele vai trazer para a gente esse momento justamente da revolta de Cronos para com seu pai. Ele vai trazer alguns elementos de renascimento e traz esse caráter clássico religioso, né? A partir da castração de Urano, a gente vai ver que vão surgir algumas outras entidades. A gente vai ter as Erinhas, que vão ser entidades voltadas para a vingança. Elas vão vingar especialmente casos em que há um relacionamento abusivo dos pais com os filhos. E também vamos ter a formação dos gigantes, que seriam essas entidades monstruosas, grandiosas, por vezes muito violentas. Mas dessa castração, a gente vai ter também
a partir dos restos dessa castração, a gente vai ter o surgimento da deusa do amor, Afrodite, ou também chamada de Vênus na mitologia romana, né? Então a gente vai ver que a Afrodite, ela vai se formar a partir da união desse sangue de Urano com a espuma do mar, e ela vai sair andando lá de dentro da espuma do mar, e vai ser uma deusa dotada de grande beleza, ela vai chegar até a Terra, coberta apenas por seus cabelos, e ela vai ficar bem caracterizada justamente por essa sua beleza. Ela vai ser a deusa também do desejo, não só do amor, e vai ser uma entidade muito marcante. Esse é um dos quadros mais conhecidos dentro do renascentismo, que é justamente o Nascimento de Vênus. É um quadro de Botticelli, e ele vai trazer para a gente muitos elementos do Renascimento. É um quadro realmente muito bonito, e ele vai trazer também para a gente alguns elementos pagãos, esse gesto que ela faz cobrindo seu corpo, essa concha do mar. A gente vai ver nessa imagem, à esquerda, o vento Zéfiros soprando Afrodite em direção à terra, e do outro lado a primavera, meio que cobrindo ela com esse manto. A gente vê algumas noções do Renascimento, observando a profundidade e alguns padrões característicos. César, tem alguma coisa a acrescentar? Eu queria dizer só que, para a gente saber da complexidade da mitologia grega, a gente percebe que muitas vezes uma mesma história pode ser contada de diferentes formas. Aqui a gente está contando as mais comuns e a gente não vai contar todas, né? Porque nos períodos de ouro, de prata e das trevas da mitologia grega, a gente tem várias histórias e várias lutas e várias batalhas. Mas um exemplo que eu posso citar disso para vocês é que a história mais conhecida do surgimento de Vênus é essa. A maioria dos historiadores contam isso, mas também tem-se que o seu surgimento veio do amor entre Zeus e Hera. Ela seria filha de Zeus e Hera. Mas isso não é uma história tão comum, não é um traço tão comum que a gente tem na mitologia grega. Mas só para dizer para vocês que realmente, às vezes, alguma história pode ser contada de diversas formas. Depois da Guerra dos Titãs, a gente pode dizer que houve um período de relativa tranquilidade. Os titãs, ao derrotarem o pai Urano, eles se dividiram, porque assim, a gente sabe que na primeira geração de titãs filhos, Gaia teve 12, 6 homens e 6 mulheres. Dos 6 homens, apenas um não lutou contra o pai Urano, que foi o Oceano. Quando os outros titãs, os outros 5, derrotaram o pai Urano, Cronos se autodominou, o novo senhor do universo, e ele dividiu os domínios da Terra para os seus 4 irmãos. Um exemplo disso eu posso citar para vocês. Hiperion ficou com o leste, Iápeto ficou com o oeste, Coio ficou com o norte e Crios ficou com o sul. E depois disso, dessa divisão do mundo e essa relativa tranquilidade, quando tudo estava em uma aparente ordem, os titãs começaram a se relacionar entre si, né? Os 6 irmãos. Não todos os 6 irmãos não se casaram com as 6 irmãs, alguns se relacionaram entre si. E aí dessa relação vieram os primeiros filhos. A gente pode citar assim de mais importantes, né, que inclusive para a história do homem acerca da mitologia grega, um casal de titãs que foi Iápeto e Climene, que teve 2 grandes filhos que são importantes para a mitologia grega, que foram Atlas, que era o general de Cronos, né, nas suas batalhas durante os seus momentos de luta, e Prometeu, que segundo a mitologia grega, Prometeu era um titã muito sábio, muito pacífico, e em um momento ele estava na margem de um rio, na Terra, e aí ele começou a moldar uma estrutura que ele fez a imagem e semelhança dos titãs, só que menor e mais frágil. E aí deu-se que quando ele terminou essa obra, ele deu vida a essa obra e ele criou o primeiro homem. Então, na mitologia grega a gente tem uma das histórias que contam para o desenvolvimento do homem, para o surgimento do homem, foi que Prometeu fez o homem a partir do barro. E aí, de vários filhos e várias entidades que nasceram, vários titãs que nasceram depois desse período de tranquilidade, é importante a gente falar que quando Urano foi derrotado por Cronos e seus filhos, a última coisa que ele fez foi despejar uma maldição sobre Cronos. Ele disse que, assim como ele foi derrotado pelo seu filho, assim como ele foi castrado pelo seu filho, Cronos seria derrotado também por um de seus filhos. E aí que a gente começa a falar do surgimento dos primeiros deuses. Cronos também se relacionou com uma das suas irmãs, uma titânide, que era Reia, que era a titã da tranquilidade, a titã do bom fluxo, e depois viria a se tornar a titã que teria vários filhos que são os deuses que a gente conhece hoje em dia.
E aí, só para sedimentar um pouquinho o conhecimento, eu gostaria de falar para vocês de duas obras que são muito importantes e são muito marcantes, né, na história da arte, que as duas têm o mesmo nome, que é Saturno devorando seus filhos. Por que Saturno? Porque Saturno é a forma romana de Cronos. Nessa primeira obra que eu estou mostrando para vocês, ela é uma obra de Peter Paul Rubens. Ele era um pintor barroco, porém ele bebia muito da fonte do Renascimento. E o que a gente consegue ver é espelhado nessa obra. Aqui a gente tem Saturno, velho, devorando seu filho, e a gente consegue ver no corpo de Saturno cabelos brancos, porém a gente também consegue ver músculos flácidos, porém músculos que ainda estão lá existindo. É o que a gente conhece como aquele realismo que eu falei para vocês em aula, que é o realismo que é real, mas que não deixa de ser bonito, que não deixa de ser perfeito. E aí a gente também tem a intensidade da luz que fica sobre Saturno e todo o fundo da tela é negro. Partindo aqui para essa outra obra, que também é Saturno devorando seus filhos, ela foi uma obra feita por Francisco Goya e é um pouco diferente. Ela tem uma visão um pouco diferente do momento em que Saturno devora seus filhos. Aqui nessa obra, Saturno ele é pintado sem contornos definidos, com pinceladas bem rígidas e bem grosseiras, e a gente percebe que o olho dele é a pupila cercada de uma parte muito branca, que denota um pouco de terror, né, um pouco de horror, que foi quando Saturno atingiu a sua loucura máxima, que ele teve que devorar os seus próprios filhos para não ser atingido pela maldição do pai Urano. E a gente também consegue perceber aqui que o filho que ele devora está adulto, né, o que pode demonstrar um pouquinho mais de terror, um pouquinho mais de angústia para quem está vendo a obra. E a interpretação final que a gente tem sobre os dois quadros é que o que a gente sabe da mitologia grega é uma citação de um grande estudioso que diz que no final Saturno, que é o tempo, ele sempre devora seus filhos. E a gente está destinado a ser devorado pelo tempo. E aí, falando um pouquinho daquilo que eu já havia dito, quando Prometeu criou o homem, ele se apaixonou pela obra que ele fez, que foi o ser humano. Então, ele roubou o fogo dos céus e deu para o ser humano para ele poder se desenvolver, para ele poder criar armas, para ele poder dominar os animais. Zeus ficou com muita raiva disso e castigou Prometeu a ficar acorrentado todos os dias numa pedra, onde, ao amanhecer, vinha uma águia e devorava seu fígado. E aí, à noite, o seu fígado se reconstituía e no outro dia a águia viria a devorar seu fígado novamente. E é uma coisa que a gente pode analisar que mesmo os gregos, naquela época, não tendo pouquíssimo conhecimento de anatomia, eles já tinham essa ideia de que o fígado era um órgão que se regenerava. Essa obra, que é Prometeu Acorrentado, que também é de Rubens, ela não foi feita só por Rubens, né? O Rubens pintou quase toda a obra, só que ele não pintou a águia. Quem pintou a águia foi Franz Snyder. E aí ele narra, né, o momento em que o titã Prometeu está sendo castigado quando a águia está devorando seu fígado. É importante a gente visualizar nessa obra que a gente está vendo o corpo nu, a beleza desse corpo, sendo ele bastante musculoso. A gente tem aqui o braço dele, né, que está acorrentado na pedra, que ele fica todos os dias. E aí a forma que ele tá, né, que a águia está cobrindo os olhos dele e tal, e essa posição dão mesmo a entender que está realmente ocorrendo uma tortura, né, com ele. E aí um pequeno detalhe que pode passar despercebido é bem que assim, ó, aqui atrás vocês estão vendo a tocha, que é o motivo de Prometeu ter sido sentenciado a esse castigo eterno. Que não é eterno, depois Heracles vai lá e tira ele, mas isso é outra história. E aí, falando um pouquinho do que remete a essa obra, ela conta a história de Deucalião e Pirra, que foi mais ou menos assim. Teve um momento da história do homem que o homem ele não cultuava mais os deuses, ele tinha muitas falhas, ele errava, ele era desonesto, ele era desonrado também. E aí chegou num momento que Zeus, né, viu toda aquela situação e ele decidiu punir o homem. Juntamente com seu irmão, né, ele liberou todos os ventos do mundo para poder criar uma tempestade, e não sendo suficiente, ele falou com o irmão dele, Poseidon, para poder liberar também todas as águas para o mundo terrestre, para poder afogar todos os seres humanos. A intenção dele era realmente extinguir a raça humana. Esse dilúvio, que foi planejado por Zeus, foi justamente para julgar os seres humanos por tudo aquilo de errado que eles estavam fazendo, e principalmente porque eles deixaram de cultuar os deuses. Só que nesse momento, Pirra, ela era uma descendente de Prometeu. E aí Prometeu foi até ela em sonho e disse para ela que
ela e seu marido construíssem uma arca para eles poderem se salvar. Eles construíram essa arca e durante vários dias eles ficaram, né, em naufrágio por causa desse dilúvio que aconteceu, até o momento que eles chegaram na ilha de Delfos. Quando eles chegaram na ilha de Delfos, eles foram até o oráculo, né, porque somente aquela ilha não tinha sido abalada pelo dilúvio. Eles foram até o oráculo para saber o que fazer, para poder repovoar a terra e para poder fazer a raça humana não ser extinta. E eles chegaram até o oráculo e o oráculo disse: cubram-se com suas vestes, saiam da caverna sem olhar para trás e joguem para trás os ossos de sua mãe. Só que aí eles ficaram assim, nossa, o que rolou? Eles não tinham acesso, né, aos ossos das mães deles, e também eles não iriam fazer isso se eles pudessem, porque seria uma desonra, né? Tirar os ossos para poder jogar para trás. E aí eles pararam um pouco e pensaram: quem é a mãe comum? A mãe de todos? É a mãe Terra, que é Gaia. E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram o seguinte: eles se cobriram, como o oráculo mandou, e aí eles começaram a jogar pedras para trás, por cima do ombro. E cada pedra que Deucalião jogava se tornava um novo homem, e cada pedra que Pirra jogava se tornava uma nova mulher. E aí essa obra retrata esse momento, que eles estão jogando as pedras, e as pedras já estão se transformando em seres humanos. E essa obra é uma obra de Giovanni Raffaellino. O nome dele não era Raffaellino. As pessoas chamavam ele de Raffaellino porque ele era muito talentoso e comparava-se esse talento dele ao talento de Rafael Sanzio. E vocês conseguem perceber na obra a beleza dos corpos, né, o corpo musculoso, o corpo bonito, a cena que retrata o momento que ele joga as pedras para trás. A gente tem um pouquinho de perspectiva também, que mostra um fundo. E é isso. Falando um pouquinho do primeiro deus, que é um dos três grandes deuses irmãos, que são Zeus, Hades e Poseidon. Depois que houve a batalha com Cronos, eles dividiram os domínios do mundo para os três. Zeus, né, se autodenominou o Senhor do Universo, o Senhor dos Céus, e ele ficou com o domínio do céu. Poseidon ficou com o domínio do mar e Hades ficou com o domínio do submundo. E aí Júpiter é considerado o deus mais importante. E no decorrer da história da mitologia grega, o que marca os conhecimentos sobre Júpiter são a quantidade de filhos que ele teve. Ele era muito infiel com a sua esposa Hera, e várias histórias, vários contos da mitologia grega falam sobre as aventuras de seus filhos. Eu posso citar como os mais conhecidos Perseu, Héracles, mas não somente isso. Zeus é muito marcado por conhecer-se, suas várias amantes e seus vários amantes também. Ele teve algumas histórias, como por exemplo, a luta contra Tifão, foi um monstro horrível que surgiu do Tártaro e quase derrotou todos os deuses. Ele também participou da Guerra de Troia, que é o que se trata essa obra que eu estou mostrando aqui para vocês agora, que é quando Tétis, que é a mãe de Aquiles, vendo que seu filho foi desonrado durante a Batalha de Troia, ela foi até Zeus pedir que os gregos fossem subjugados na Batalha de Troia para que os troianos vencessem. E aí ela foi lá e conseguiu, né, durante um bom tempo, os troianos quase venceram a guerra, mas aí no final a gente já sabe, os gregos venceram a guerra com o cavalo de Troia. E aqui essa obra também de Zeus, o Zeus de Fídias, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é feito, como a maioria das obras de Fídias, é feito em marfim e ouro, e era muito conhecido. E essa outra obra, que também é de Peter Paul Rubens, que vocês conseguem também ver, né, essa beleza do corpo e tal, essa cena de epifania, que gera uma epifania, porque é o rastro de Ganímedes. Porque conta a mitologia grega que Zeus viu Ganímedes sobre a terra, e aí, assim, de uma hora para outra, ele se transformou em águia, foi lá e raptou Ganímedes, porque ele se apaixonou pela beleza dele, e aí levou ele até o céu, e Ganímedes ficou servindo a bebida para os deuses, né, que a bebida dos deuses era o néctar. Falando um pouquinho de Poseidon, ele era um dos 3 grandes irmãos, né, que eu já falei, são Zeus, Hades e Poseidon, e na divisão ele tinha domínio sobre os mares. É importante a gente falar de Poseidon porque, como vários deuses também, ele teve uma participação na Guerra de Troia. Uma coisa legal também para saber sobre ele é que ele teve vários filhos semideuses, mas ele também teve vários filhos monstros. Alguns ciclopes eram filhos de Poseidon, Pégaso é filho de Poseidon juntamente com Medusa, porque quando Perseu cortou a cabeça de Medusa, o sangue que saiu da cabeça dela se transformou em Pégaso e Crisaor. Essa obra retrata o casamento de Poseidon com Anfitrite, que ela era a esposa dele, e ele tinha domínio sobre os mares e as criaturas marinhas. E para falar do terceiro e último grande deus, a gente vai falar de Hades, que para a mitologia romana ele tinha o nome Plutão,
Ele era um dos três grandes deuses, juntamente com Zeus e Poseidon, e ele tinha os domínios do submundo. É importante a gente falar que Hades ele não era o deus da morte, como muita gente pensa, e é algo que a gente é levado a pensar por causa das fontes midiáticas que a gente vê. Ele era o deus que reinava sobre o submundo. O deus da morte era Thanatos. E aí, Hades, ele criou um tribunal que tinha almas que julgavam todas as pessoas que chegavam, e esse julgamento ele levava para três lugares: para os campos de Asfódalos, para os campos elíseos e os campos da punição. Os campos elíseos era um local para onde os heróis iam, pessoas que tiveram uma vida honrosa e que fizeram o bem. Os campos da punição é para quem não teve uma boa vida, para quem fez o mal e para quem era ignorante e desonesto. E os campos de Asfódalos eram pessoas que não tiveram uma vida honrosa e nem tiveram uma vida muito ruim. E aí essas pessoas passavam um tempo até que elas iam reencarnar. E ele também tem poder sobre as riquezas, principalmente em sua esfera romana. Em sua esfera romana, Plutão, ele é considerado o deus das grandes riquezas. Aí aqui essa obra que eu mostro para vocês é uma obra que fala do rapto de Perséfone, que Plutão raptou Perséfone para poder ser a sua esposa. Opa. É interessante pontuar que a gente vai encontrar alguns elementos dentro da religião grega que vão se repetir até mesmo dentro das histórias do cristianismo. A questão do dilúvio, a questão dessa espécie de purgatório. Então a gente percebe que são elementos que vão estar ali numa espécie de sincretismo religioso, né? Então, agora falando sobre mais uma das irmãs, ela também era irmã dos três grandes deuses e também era filha de Cronos, e ela vai ser a esposa oficial de Zeus. Ela vai ser a deusa da família, do lar, realmente vai ser essa referência, e ela também vai ser a protetora das mulheres casadas. É interessante comentar, como o César tinha falado, que Zeus era um marido realmente muito infiel. Então, por vezes, Hera vai ser muito pintada como ciumenta, como agressiva, e ela vai perseguir algumas das amantes de Zeus. Mas até uma visão um pouco machista e problemática, porque Zeus era realmente um marido muito ruim. Então, eles viviam em muito conflito e, por vezes, eles discutiam nas assembleias dos deuses e tudo. Então, Zeus e Hera, eles vão ter alguns filhos oficiais, mas a maioria dos filhos de Zeus vai ser fruto de amantes, né, de outros casamentos. Essa estátua aqui, ela é uma réplica romana, porque muitas das obras, das esculturas gregas, na realidade, vão chegar até a gente produzidas por romanos. Essa estátua, a gente não tem o nome do autor original dela, mas ela é uma cópia, né, de uma estátua original, provavelmente ali do século II a.C. O nome dela era Campana e atualmente ela se encontra no Louvre. Então, Deméter era outra das irmãs dos grandes deuses. Ela era a deusa da agricultura, digamos assim. Era a deusa da terra cultivada, das plantações e da colheita. Outro nome dela era o nome de Mãe Cevada. Era uma irmã muito querida por Zeus. Inclusive, a gente vai ter Perséfone, uma deusa também, sendo o fruto dessa união entre Deméter e Zeus. A gente tem um episódio muito marcante, que é o episódio do sequestro de Perséfone. Perséfone era essa filha muito querida de Deméter, que era a deusa da primavera, das flores e tudo. E acontece que certo dia, Perséfone estava caminhando, ela encontrou um arbusto muito feio, e ela foi tentar lá puxar esse arbusto, não conseguia tirar esse arbusto, até que aparece ao lado dela uma espécie de biga, de auriga, que é uma espécie de carruagem que os gregos utilizavam, montada por Hades. E Hades vai sequestrar Perséfone e vai levar ela até o mundo inferior. Então, Deméter, sendo uma irmã muito querida de Zeus, ela vai lá fazer um apelo, pedir para que sua filha seja trazida de volta, mas existia uma condição, que era a condição de que Perséfone não tivesse alimentado no mundo inferior, sendo que ela vai ter comido alguma semente de romã. Então, Perséfone vai ser condenada a permanecer 6 meses com Hades, no mundo inferior, como sua esposa, e 6 meses por ano com sua mãe. Então, é por isso que é dessa forma que os gregos vão explicar a alternância de estações entre verão e inverno. O inverno vai corresponder ao período onde Deméter está muito triste, porque está separada da sua filha. Então, é interessante que a gente vai ver que para muitos fenômenos da natureza, muitas coisas, os gregos eles utilizavam a religião como uma forma de explicação.
Só para falar um pouquinho sobre esse quadro, o nome dele é O Retorno de Perséfone. Na realidade, ele já é um quadro um pouco mais tardio. Ele é de 1891 e ele é de um pintor inglês chamado Frederick Leighton. Agora a gente vai falar de uma deusa muito importante, talvez a deusa mais conhecida assim, da mitologia grega, justamente por conta da cidade de Atenas. Ela era a deusa mãe da cidade de Atenas, a deusa homenageada, que era muito comum, como a gente comentou nas nossas aulas, que as cidades, estado, elas tivessem um deus meio que patrono, né? Nesse caso, da cidade de Atenas era ela. Em sua homenagem que foi construído o grande Paternon, que a gente comentou nas nossas aulas. Inclusive, essa estátua, ela é uma réplica das estátuas que foram construídas para ficar lá no templo do Paternon, a chamada Athena Parthenos, e ela foi construída por um grande escultor grego chamado Fídias. Ela era adornada de ouro e marfim, seu acabamento era feito em ouro e marfim, mas na realidade essa estátua ela foi perdida ao longo do tempo e só sobreviveram seus relatos, né, as grandes descrições, mas muito famosa e que deixou uma grande reputação. Por isso foram construídas muitas réplicas de vários tamanhos, mas na realidade essa da imagem é apenas uma réplica. Então, Atenas é muito interessante como o feminino vai ocupar um espaço importante dentro da mitologia grega. Apesar de a gente ter alguns episódios de conflito, de machismo, a gente vai ver que muitos elementos vão ser de responsabilidade dessas deusas, dessas entidades femininas. Então, isso é bem interessante dentro da mitologia grega. A deusa Atenas, ela vai ser filha de Zeus, mas ela teria nascido meio que sozinha, a partir dele, dependendo da versão que a gente for seguir, né? Mas ela teria nascido a partir do crânio de Zeus. Um dia, Zeus estava sentindo uma dor de cabeça muito forte e pediu para que Hefesto abrisse seu crânio com uma bigorna. Então, a partir de lá, vai nascer uma mulher muito bonita, toda montada de armadura, de escudo e lança na mão. E ela vai ser uma deusa das ciências intelectuais justamente por isso, por ter nascido esse crânio de Zeus. Então, ela vai dominar uma diversidade, uma grande infinidade de áreas do conhecimento. Ela vai ser a deusa da guerra. Ela vai entrar em constantes conflitos com Ares, que é o outro deus da guerra, a entidade masculina da guerra. Mas por isso, muitos guerreiros, antes da guerra, fazem homenagens e oferendas a ela, pedindo proteção durante esses conflitos. Ela também vai ser a deusa do fiar e do tecer, teria ensinado isso para as mulheres. E ela também vai ser a deusa da manipulação de ferramentas, das ciências e dos números, e especialmente da arquitetura. Muito marcante essa característica. Outra história muito famosa que vai dar origem aos dois gêmeos, Ártemis e Apolo, filhos de Zeus também, é a partir de justamente um desses casos de adultério por parte de Zeus, né? A união de Zeus e Leto, que era uma titânide, vai dar origem a essas duas crianças, esses belíssimos gêmeos, que também vão fazer parte dos grandes 12. Então, acontece que Hera, que tinha essa fama de perseguir as amantes de Zeus, ela vai amaldiçoar Leto. Ela vai dizer que Leto vai, de fato, engravidar, mas que ela não vai conseguir parir, não vai conseguir dar luz a esses seus filhos em nenhum lugar onde brilhasse a luz do sol. E para garantir que essa sua maldição realmente se realizasse, ela vai colocar uma serpente, a Piton, que é essa serpente aqui da imagem, para perseguir a Titânia de Leto. Então, Leto vai fugir por vários lugares, tentando dar a luz, mas sem conseguir, até que Zeus vai pegar e vai colocá-la na ilha de Delos. E a ilha de Delos, ela vai se desprender, ela vai ficar flutuando, se distanciando e caminhando sozinha, antes que a serpente Piton conseguisse chegar até Leto. E é a partir daí que a gente vai ter o surgimento de Ártemis e Apolo. Então, Ártemis, também chamada de Diana dentro da mitologia romana, ela vai ser uma das filhas preferidas de Zeus. Quando Zeus conhece seus dois filhos, ele vai presenteá-los ambos com vários presentes. Ele vai dar para Apolo uma carruagem toda banhada em ouro e uma flecha, uma aljava de flechas infinitas que nunca tinham fim, um arco banhado de ouro também. Mas ele vai deixar que Ártemis escolha seus próprios presentes. E ela vai fazer uma lista pedindo vários e vários presentes. Ela vai pedir várias ninfas para cantar para ela e para acompanhar ela em suas caçadas. Ela vai pedir um arco de prata que vai ser forjado no fundo do mar. Vai pedir para ser chamada por vários nomes, tanto que ela vai ser chamada de deusa da lua, deusa caçadora, deusa ninfa, entre uma outra infinidade de nomes. E ela vai pedir também pela castidade eterna. Então, Ártemis, ela vai ser a deusa da castidade. Ela vai se manter virgem e ela vai ter apenas um episódio em que ela vai se apaixonar
mas não vai chegar a consumar esse amor. E ela também vai ficar criança para sempre, ela nunca se torna uma mulher. Então ela vai ser uma deusa meio que menina. Essa estátua aqui, ela é chamada de Diana de Versalhes. Ela tem esse nome porque ela foi dada de presente para um rei francês. E ela também é uma réplica de um artista grego, que também chegou até a gente através de um escultor romano. Mas o escultor original, o grego, é chamado de Leocartes e provavelmente data ali do século IV a.C. Atualmente ela se encontra no Louvre. Apolo era o irmão gêmeo de Ártemis, também dotado de grandiosíssima beleza. Seus cabelos cacheados e loiros eram muito conhecidos. E ele vai ser o deus do sol. Enquanto Ártemis era a deusa da lua, ele era o deus do sol. Então ele vai dirigir uma biga, que era essa espécie de carruagem grega, cujas rodas seriam os raios solares. Então ele vai cruzar os céus representando o sol todos os dias. E ele também vai ser o deus do arco e flecha, junto com Ártemis. Ele vai ter um arco de ouro com aljava infinita de flechas. Vai ser muito habilidoso nessa arte. Mas ele também vai ser o patrono da música. Ele vai ser um exímio musicista. Vai tocar a lira muito bem, que é essa espécie de instrumento que está demonstrado aqui nessa pintura. E ele também vai ser o patrono da matemática e da medicina. Ele vai ser responsável por matar a serpente que perseguiu sua mãe, a serpente Piton. E ele vai realizar esse grande feito na cidade de Delfos, onde a gente tinha a presença do oráculo. O oráculo era uma espécie de comunicação do divino com os humanos, então era uma espécie de templo, onde a gente tinha vários sacerdotes, onde existiam previsões que iam trazer essas profecias para os humanos. Aí, em homenagem a essa morte, a esse assassinato da cobra, as sacerdotisas vão ser chamadas de pitonisas. Gente, e falando um pouquinho mais sobre Apolo, essa obra aqui, ela também é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela foi construída entre uma ligação entre o Mare Nostrum, né, que é o mar Mediterrâneo, que os gregos chamavam de Mare Nostrum, e é chamada de Colosso de Rhodes, que é uma representação de Apolo, mas que algumas pessoas, alguns estudiosos consideram que seja uma representação de Hélio, o deus Sol. Porque, assim, na mitologia grega, os primeiros deuses que representavam o Sol eram Hélio e Selene, que eram filhos de Hiperion e Teia. Eles eram personificações do Sol e da Lua, e que depois, quando os deuses vieram a tomar poder, ficaram a cargo de Apolo e Ártemis. E essa aqui é uma representação que as pessoas às vezes dizem que é Hélio e às vezes dizem que é Apolo. E esse Colosso de Rhodes, né, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ele foi destruído devido a terremotos. Falando um pouquinho de Dioniso, que na mitologia romana ele é conhecido como Baco, inicialmente ele não era um deus, ele era um semideus, filho de Zeus e Semele, só que Semele, quando ainda estava com ele em gestação, ela recebeu uma visita de Hera, que ela se disfarçou, né, de uma mulher e foi conversar com Semele, perguntou qual era a relação dela com Zeus. Semele disse que Zeus amava ela e que faria qualquer coisa por ela. Aí, numa outra visita de Zeus, Semele chegou até ele e perguntou: você faria qualquer coisa por mim? Então Zeus disse que sim, que faria qualquer coisa por ela, qualquer pedido que ela fizesse. Inclusive ele jurou até pelo rio Estige, porque na época juramentos feitos pelo rio Estige eram juramentos eternos e não deveriam ser violados, nem por deuses. Então Semele fez um pedido, que era de ver Zeus em sua verdadeira forma divina, como ela não via quando ele ia visitá-la. E aí Zeus recomendou que ela não fizesse aquele pedido, mas ela insistiu, e aí Zeus mostrou a verdadeira forma divina dele para ela. Só que nisso ela foi pulverizada, e ela ainda estava com o filho Dioniso no ventre. Com isso, depois de ela ter sido pulverizada, a única coisa que sobrou do corpo dela foi o filho. Então Zeus pegou Dioniso e costurou ele na perna para ele poder terminar sua gestação. E aí depois, quando ele terminou sua gestação, ele emergiu da perna do pai, e aí ele se tornou um deus depois de uma série de aventuras que ele teve. Aqui nessa primeira foto é uma escultura de Michelangelo, né, que demonstra Dioniso, e ele era o deus do vinho. Não só o deus do vinho, mas o deus do vinho, o deus das festas, ele era também considerado o deus da loucura. Todos esses fatos que envolviam festas e essas coisas eram devotos de Dioniso. E aqui a gente tem o Baco, de Caravaggio, que Baco é sua representação romana, como eu já falei.
mas que também é o mesmo Deus com as mesmas esferas de poder. Ele era o Deus do vinho, o Deus das festas e tudo mais. Inclusive, o teatro surgiu nas festas devotadas a Dioniso. Falando um pouco de Hefesto, ele tem esse histórico de ser um deus feio. Ele era filho de Zeus e Hera, e quando ele nasceu, Hera viu que ele era muito feio. Então, o que foi que ela fez? Ela lançou ele do Olimpo, e conta-se na mitologia grega que ele passou um dia inteiro caindo. Nessa queda, não sabe se nessa queda ou ao nascer ele já era coxo. Mas uma grande característica que marca, né, a personalidade física de Hefesto é que ele era coxo, ele era manco. Não foi a única queda que ele teve do Olimpo. Em um momento em que ele desrespeitou Zeus, Zeus também lançou ele do Olimpo, né? São duas histórias que são contadas de quedas que ele teve, e ele era considerado o deus dos ferreiros e dos artesãos. Na mitologia romana, sua contraparte era chamada Vulcano, que tinha uma relação íntima com fogo. Não só o Vulcano, mas também Hefesto. Ele, para poder trabalhar nas forjas e para poder fazer as suas armas, ele tinha que ser imune ao fogo. E durante boa parte da sua infância, quando ele foi jogado do Olimpo à Terra, ele viveu com os gigantes no fundo do mar. Foi por isso que ele desenvolveu tanto essas habilidades com artesanato para trabalhar como ferreiro. Depois, indo até o Olimpo e assumindo seu cargo como um dos 12 grandes deuses. Em uma das aventuras de Hefesto, em que ele salvou Zeus, né, porque alguns deuses estavam tramando contra Zeus para poder tomar o poder dele, Apolo, Poseidon e até Hera, ele livrou Zeus de sofrer um golpe de estado daquela época. Então, Zeus ofereceu um prêmio para ele. E o prêmio que ele pediu foi o amor de Afrodite. Falando um pouquinho de Hermes, ele era o deus das viagens, né, o deus também dos ladrões e o deus que representava o comércio. A história dele é um pouco curiosa, porque ele era filho de uma titã, né, também de um dos relacionamentos de infidelidade de Zeus. E quando ele nasceu, disse que nas primeiras horas de vida, ele roubou o gado sagrado de Apolo. Ele ainda era uma criança, ele ainda era um bebê, mas ele roubou o gado sagrado de Apolo. Ele é tido como o mensageiro dos deuses, e ele também é responsável por guiar as almas dos mortos ao mundo inferior, até o julgamento de Hades. Na mitologia romana, ele é tido como Mercúrio, e nesse evento, quando ele roubou o gado sagrado de Apolo, para ele não ser julgado e condenado a morrer, ele fez uma troca com Apolo. Ele pediu que Apolo não o julgasse, não levasse isso até Zeus e ele tivesse sua inocência, em troca de um instrumento que ele acabara de criar assim que ele nasceu, que foi a lira. Ele pegou uma tartaruga e aí ele colocou vários tendões, né, de um ponto da tartaruga ao outro e criou a lira, que veio a se tornar um instrumento sagrado de Apolo. O símbolo dele também é a arma dele, que é um bastão com um órgão na ponta, com duas asinhas, e esse bastão é enrolado por duas cobras. E muitas pessoas confundem esse bastão com o símbolo da medicina. O símbolo da medicina só tem uma cobra, que é o cajado de Asclépio. Ares é filho de Zeus e Hera. Como a Isabela falou, Zeus e Hera não tiveram muitos filhos, mas um dos filhos que tiveram foi Ares. Ele é considerado deus da guerra, deus da violência, deus da força, todas essas coisas que envolvem um âmbito mais violento da guerra. Tanto que Atena era considerada a deusa da estratégia da batalha, de uma parte mais intelectual da batalha, e Ares era considerado o deus da força bruta, das batalhas e das guerras. E ele não era cultuado em todas as regiões da Grécia, mas principalmente ele era cultuado em Esparta e no reino das Amazonas, porque a maioria das Amazonas eram filhas de Ares. E falando um pouquinho, né, de personalidades da mitologia grega que não são deuses, é muito importante que a gente fale de Hércules, que Hércules é um nome romano, mas o nome dele grego é Héracles, inclusive o nome grego dele significa glória de Hera, o que é bem engraçado, porque Hera odiava ele porque ele é um dos maiores semideuses que vieram das infidelidades de Zeus. E assim, falando um pouquinho da história de Héracles, ele é filho de Zeus e Alquimena, né, que era uma rainha da Grécia. Desde seu nascimento ele era perseguido por Hera, inclusive nessa obra aqui mostra um momento muito importante que foi assim que ele nasceu, no berço dele, Hera jogou duas serpentes para poder matar ele, mas ele pegou as duas serpentes e estrangulou elas. Em vários momentos da sua história ele foi atormentado por Hera. Quando ele cresceu e quando ele se tornou adulto, ele teve uma relação com a mulher e teve filhos,
Só que em um dos momentos em que Eron enlouqueceu, ele teve esse acesso de loucura e acabou matando sua mulher e seus 2 filhos. E para poder se desculpar com isso, ele teve que cumprir os 12 trabalhos, né, que são conhecidos os 12 trabalhos de Heracles. Que um deles foi matar a Hidra de Lerna, ele teve que caçar a Costa de Serineia, matar o Javali de Erimanto, assim, são 12. Os mais conhecidos são esses, de também derrotar o Leão de Nemea, que inclusive é essa capa que ele tem aqui, né, que era um monstro, que era indestrutível, ele tinha essa pele que era indestrutível, aqui ele derrotando a Hidra de Lerna. Outros trabalhos também, por exemplo, limpar os estábulos de Gerião, ele teve também que roubar o cinturão das Amazonas, e aí vai. E outra personalidade não tão conhecida da mitologia grega, mas que eu achei importante a gente falar, porque a gente tem várias representações artísticas dele, foi Narciso. Narciso, ele não era um semideus, ele era um mortal comum, porém ele era muito bonito. De tanta sua beleza, todas as pessoas se apaixonavam por ele, mas ele não se apaixonava por ninguém. Porque quando seus pais o tiveram, eles foram até o oráculo para saber qual seria o destino do seu filho. Esse oráculo falou que o filho teria um bom destino, uma boa vida, até o momento em que ele se olhasse no espelho. Porque quando ele se olhasse no espelho, seria o seu fim. E aí então os pais fizeram de tudo para tirar todos os espelhos e todas as formas que ele poderia ver a sua própria pessoa para o filho poder ter uma boa vida. Só que isso não adiantou muito, porque Narciso, em um momento da sua vida, ele se debruçou sobre o rio e ele viu a si mesmo no reflexo do rio. E aí ele se apaixonou por ele mesmo e depois disso ele ficou lá se observando e toda vez que ele tentava se tocar, que ele tocava no rio, o rio, as ondas tremulavam o seu reflexo e ele não conseguia mais se ver e ele se desesperava e ele ficou lá até que ele morreu. E essa ninfa aqui, a ninfa Eco, é importante a gente falar dela porque ela foi uma das pessoas que se apaixonou por Narciso. Ela era uma ninfa. Ela era muito conhecida porque ela era muito falante. E um dos momentos, né, dessa fama que Eco teve foi quando Zeus cometeu uma infidelidade e aí Hera foi perguntar a Eco, né, se ela sabia o que tinha acontecido. E para poder disfarçar o que ela sabia, Eco começou a falar e não chegou até o ponto que Hera queria saber, a pergunta que Hera tinha feito. Então Hera colocou esse castigo sobre ela, que ela só poderia falar quando uma pessoa falasse com ela, e ela estaria destinada a falar só aquilo que ela ouvisse. Esse Narciso é de Caravaggio, um artista barroco, e esse Narciso é de Salvador Dalí, né, que vocês conseguem ver algumas semelhanças, mas é uma obra, como Dalí era surrealista, é uma obra que em si tem todo um espectro de haver sonhos e tal, e não tem uma realidade muito concisa por trás. Então, a mitologia grega, ela vai trazer muito de contribuição também para a história da arte. O próprio helenismo... que foi? Amada, você já tá pegando minha parte. Pois fala, continua. Puxa, agora... Tu terminou falando o quê? Eu ia começar falando do helenismo. Não, pronto, fala a história da arte, aí vai. Não, fala do helenismo sem falar da história da arte. Ô, mulher. Então,